Olá pessoal, se você está me assistindo agora é porque você deixou para nós uma pergunta sobre como fazer a celebração religiosa com efeito civil. E aqui, nesse pedido, já é necessário fazer uma distinção. Por um lado, a celebração religiosa com efeito religioso, ela é concedida através da presença do padre, da celebração do rito, conforme é pedido pela igreja, e através da certidão de casamento, que testemunha o matrimônio daqueles que se dispuseram a celebrar essa união entre os dois e que foram assim testemunhados por pelo menos 2 casais que assinaram essa certidão religiosa. Essa certidão fica então registrada na arquidiocese, na diocese, na paróquia, no nosso caso aqui a comunidade Santa Juliana de Norwich, ligada à diocese anglicana do estado de São Paulo. Mas para além do reconhecimento religioso da celebração, pode-se também fazer o pedido pelo reconhecimento civil. E é justamente isso então que eu vou explicar nesse vídeo de hoje, quais são os procedimentos, quais são as etapas, E eu já adianto para vocês que são 5 etapas. Quem assistir o vídeo até o final, sem dúvida vai poder economizar R$ 1.500. Então é importante que você assista até o final, por favor. São 5 as etapas das quais nós vamos falar. A primeira delas é o contrato de trabalho que nós vamos assinar entre vocês, os nubentes, os noivos, e a empresa Santa Juliana Eventos Cerimoniais e Promoção Humana. Através da assinatura deste contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, o reverendo, que no caso sou eu, que vai ter assinado o contrato com vocês, se torna então representante legal e assim reconhecido pelo poder público como juiz de paz diante da Assembleia e diante dos noivos na celebração do matrimônio. Então, a primeira etapa é a assinatura desse contrato de trabalho, desse contrato de prestação de serviços. Segunda etapa, nós temos a abertura do processo civil propriamente dito, Eu vou passar para vocês uma carta chamada assim, Proposição ou Pretensão 6015. O número 6015 é o título da lei, de 1973, os artigos 71 a 75, que é a Lei de Registros Públicos de 1973. Ali vai constar as assinaturas do celebrante, o padre, o celebrante, do noivo e da noiva. Vocês devem, 60 dias antes da celebração, levar esta carta de abertura, a pretensão 6015, ao cartório, acompanhado de alguns documentos, Então, o RG, o CPF pode ser substituído pela CNH ou pela OAB. Vocês vão levar também uma certidão de nascimento atualizada de até 90 dias antes da celebração do casamento. Então não pode ser aquela certidão de nascimento original que vocês tinham desde que nasceram, É preciso retirar uma certidão de nascimento atualizada. E também um comprovante de residência. No dia da abertura do processo civil, vocês pagam ao cartório R$ 500 e é preciso levar 2 testemunhas que vão assinar junto com vocês para essa petição do casamento religioso com reconhecimento civil. Lembrando, 60 dias antes da celebração. Bom, é importante também dizer que se um dos noivos já tiver sido casado antes, é preciso não levar a certidão de nascimento atualizada, mas sim uma certidão de casamento averbada, no caso de um dos noivos já ter sido casado anteriormente. Então, onde que vocês conseguem isto?
podem conseguir pela internet, podem conseguir no cartório onde foi realizado o primeiro casamento, ou podem conseguir também naquele cartório onde vocês foram fazer a abertura com a pretensão 6015. A diferença é apenas assim, de preços, né? A demora que tem para chegar esses documentos e também de preço e de prazo para chegar até vocês. O mais rápido é pela internet ou no cartório onde foi realizado o primeiro casamento de um dos cônjuges, ou se no caso forem os dois, então é preciso fazer esse processo para cada um dos dois com a certidão de casamento averbada. Bem, então vamos para a terceira etapa do nosso processo, que é assim chamada a etapa de requerimento do reconhecimento de registro civil. 30 dias antes do casamento religioso, é preciso que um dos dois, o noivo ou a noiva, ou os dois, vá ao cartório retirar uma sequência de alguns documentos. Então, o primeiro documento que vocês vão retirar no cartório é a chamada certidão de habilitação, onde vem o nome de vocês, o nome dos padrinhos, das testemunhas, do padre, e alguns cartórios só fazem a certidão de habilitação. Então, se o cartório fizer apenas a certidão de habilitação, é o padre quem vai fazer 2 outros documentos nessa mesma etapa. Um deles é o termo de casamento religioso com efeito civil, onde vem diversos dados do casal e dos padrinhos, também os dados da igreja, né, da comunidade anglicana, com CNPJ, com registro, tudo direitinho. E ainda o requerimento de registro civil, que é uma cartinha bem simples, de apenas uma página, onde o padre e os casados, né, porque é assinado no dia do casamento, assinam com o requerimento de registro civil. Acontece que alguns cartórios já fazem esses 3 documentos. Então, se o cartório mesmo faz, excelente, né? Lembrando o nome, é o termo de casamento religioso com efeito civil, a certidão de habilitação e o termo de requerimento de registro. Se o cartório fizer os 3, estrelinha. Se não fizer, ele vai apenas entregar a certidão de habilitação e a partir dos dados da certidão de habilitação, o padre mesmo vai fazer os outros 2 documentos necessários. Bem, é muito importante, gente, quarta etapa, né, na certidão de habilitação, é muito importante que isso já esteja pronto 15 dias antes da celebração. E por quê? Às vezes, né, pode vir assim, a certidão de nascimento atualizada, a certidão de casamento averbada com uma letra diferente, por exemplo, tem um errinho no nome da mãe, a mãe se chamava Conceição Maria da Silva e na certidão veio Conceição Maria Silva. Às vezes pequenos detalhes, né? Isso precisa ser solucionado com muito cuidado, de modo que já esteja prontinho 15 dias antes da celebração, para que a gente não venha ter dor de cabeça, imprevisto, situação chata no processo, né? Essa é a quarta etapa. E agora sim, a quinta etapa é chamada então de diligência do cartório. Gente, é aqui que nós vamos economizar os R$ 1.500. Por quê? Porque quando vocês forem ao cartório fazer esse pedido, lá no primeiro dia que vocês forem, é importante dizer o seguinte: nós vamos nos casar no buffet, na praia, no sítio, não sei aonde, e nós queremos que o reverendo, que o padre, que o celebrante seja o nosso juiz de paz. Vai ser então um juiz de paz reconhecido pelo direito civil. Se vocês disserem assim, então ok, paga R$500 no cartório, pega as guias, perfeito. Mas por acaso se vocês disserem, olha, nós vamos nos casar no buffet tal e a gente quer fazer o processo para ser reconhecido também civilmente. Então o pessoal no cartório vai dizer o seguinte: ok, vamos dar entrada então na diligência do cartório. E aí no dia da celebração eles vão mandar lá na celebração do casamento o juiz de paz. E vocês vão ter que pagar R$1.500 para que o juiz de paz vá até o local reconhecer as assinaturas.
Bem, é exatamente esse o gasto que nós estamos evitando. Então é muito importante, já aconteceu muitas vezes, né, de casais, não comigo, mas com outros reverendos que a gente conhece, o casal chegar ao cartório e não dizer explicitamente que é o reverendo quem vai ser reconhecido como juiz de paz. É importante dizer essas palavras exatamente assim, para que o cartório não precise enviar a diligência e assim facilite e simplifique o processo. Bem, as outras dúvidas que forem ainda existindo, que forem surgindo, vocês fiquem à vontade para nos enviar e para continuar o seu contato conosco. Um grande abraço, muita força, muita coragem na preparação da cerimônia do seu casamento e que Deus, através da intercessão de Santa Juliana de Norwich, abençoe e proteja toda a sua família e todo o processo dessa preparação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço e até muito breve.